nós estávamos falando na aula passada sobre a teoria da prova, e a teoria da prova, ela, como eu disse, é a fase mais importante do processo, porque é exatamente a demonstração da veracidade daquele fato alegado na petição inicial. Então, a gente tem uma série de questões a respeito da verdade, eu conversei isso com vocês na aula passada, né? Às vezes, é, te tem muita discussão do ponto de vista filosófico, teórico, né, a respeito efetivamente do conteúdo de verdade, né? Mas nós podemos usar o conceito que é a que corresponde à realidade, né? A verdade enquanto correspondência com a realidade. Falamos sobre o objeto da prova, não há necessidade de provar essas 5 categorias que nós falamos. As 5 categorias são, os fatos, incontroversos, os fatos notórios, os fatos confessados, os fatos admitidos e os fatos decorrentes de presunção legal. Ora, se a própria lei já estipula um efeito jurídico para aquele fato, eu não tenho que fazer prova daquilo, né, ou efeito jurídico para aquele papel, para aquele documento. Exemplo típico, certidão de casamento, certidão de nascimento, ou a própria certidão do oficial de justiça, né, que cumpre um mandado do juiz, que seria, de fato, verdade o que ele escreveu ali, óbvio, né. Uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento pode ser falsa e pode dar ensejo aí a uma arguição de falsidade, para comprovar de fato que aquele documento foi adulterado. Também uma certidão de um funcionário público também pode, conter ali, elementos que demonstrem que, ele mentiu na hora de fazer aquela certidão. Bom, mas essas são as exceções. A regra geral é que há uma presunção legal de veracidade daqueles fatos. A gente falou sobre o direito municipal, o direito estadual, o direito estrangeiro, que precisam ser, alegados, né, do ponto de vista de provar o teor e de provar a vigência, dado que ao juiz ele é obrigado a conhecer as leis emitidas pelo Congresso Nacional, leis federais, leis estaduais, leis municipais, a parte deve, comprovar a sua vigência, bem como o direito estrangeiro, uma norma que for necessário ser aplicada ao caso, mas que foi produzida pelo governo de um outro país. Então, o momento da prova é a são vários, né, é a propositura, a admissão, a produção e a valoração. Bom, nós falamos sobre a propositura da prova, que é o momento em que a parte autora, afirma que vai ter interesse na produção dessa prova. Isso comumente é feito pela parte autora na petição inicial. O artigo 319, inciso 6, fala sobre isso, e o réu no artigo 336. Se vocês olharem o teor desses artigos, eles vão, estipular verbos. Até nós falamos na aula passada quais são os verbos que esses artigos utilizam para que, você, consiga, de fato, entender e compreender o que eles representam, né. Quem lembra quais são esses verbos? Alguém anotou essa questão do verbo que a lei utiliza para o autor e para o réu? Indicar, no caso do autor, e do réu é especificar. Por que há essa diferença, Ruana, entre indicar e especificar, né? Você lembra? Que a gente comentou na aula passada? Se não lembrar, não tem problema não. Não lembro não, acho que eu não lembro direito não. Bom, se você abrir o Código de Processo Civil, gente, é um código que ele é uma obra de engenharia, né, quando você consegue entender ele,
você consegue observar que ele é lógico, ele tem uma estrutura lógica e existe um um ditado, né, na hermenêutica, existe um princípio que não existe palavras inúteis na lei. Então, se o verbo utilizado foi aquele, por alguma razão, ele foi utilizado daquela forma. Por que que o autor indicar e por que que o réu é especificar. Então, a gente vai lá no 319, sempre é bom você ter aí o seu CPC para verificar se no seu CPC físico, quem tem ele aí físico, se está na redação atual que está no site do Planalto, né? Então, as redações mais atuais, elas estão aqui no site do Planalto, que é o site da Presidência da República, que é o órgão responsável pela própria publicação das leis. Então, não pela produção, a produção é feita lá pelo Congresso Nacional, mas à medida em que, mas na medida em que é feita a sanção e é publicado, é catalogado na Presidência da República, por isso que ele lá é o local mais indicado. Então, o artigo 319 fala que o réu vai indicar uma série de coisas, né? O juiz, o nome das partes, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Olha, o fato, que é o tema que interessa para nós na teoria da prova, né? O fato. O pedido, o valor da causa, as provas. Olha, outra coisa aqui que interessa para a gente, né? As provas que o autor pretende demonstrar. Então, na verdade, quando é feita a petição inicial, o autor já tem que indicar: olha, senhor juiz, eu vou provar o alegado eu vou provar este fato, um determinado fato. Ele pode alegar um, dois, três, quatro, enfim, quantos fatos ele a entender. E ele vai dizer: eu vou provar o alegado pela prova documental, pela prova testemunhal, pela prova pericial, enfim, ele vai ter que informar qual é a prova que ele vai produzir. Em contrapartida, isso aqui é a petição inicial feita pelo réu, né? Ou assim, pelo réu, perdão, pelo autor. O 319 é a obrigação do autor indicar. E qual é o artigo do réu? Quem anotou aí? 336. 336, não é isso? 336, então a gente vai visitar aqui o 336, que traz uma coisa parecida, mas diferente, com relação ao réu. O artigo 336 diz que incumbe ao réu alegar na contestação toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito em que impugna o pedido do autor. Impugna o pedido do autor. Tá? Então, como o autor vem trazendo um relato de um fato, é importante que o autor, que o réu, na hora de se apresentar, aliás, a gente falou na aula passada que existe um nome técnico jurídico do evento processual que chama o réu a se defender. Como é o nome desse evento? Quem é que sabe? Aquele evento que chama o réu a se defender no processo. Tem um nome técnico para isso. Alguém anotou? Exato, Andressa. Olha aí a citação. Vocês não estão com medo, né, de falar, né? A citação, exatamente. A citação é o ato pelo qual se chama o réu e o juiz para se defender. A citação é o ato muito importante no processo, é o ato que fecha a relação jurídica processual, ou seja, fecha aquele triângulo que eu sempre boto o esquema para vocês. E aquele triângulo só consegue ser fechado quando se formaliza a citação válida do réu, né? Porque não é só uma citação qualquer, é uma citação válida. Precisa ser uma citação que obedeça à regra da lei.
Bom, então, feita a citação para o réu tem um prazo para se defender, ele vai apresentar a contestação. E ele deve observar que na apresentação da contestação é a fase de propositura da prova. Qual é a prova que ele vai apresentar que suficiente, bastante para impugnar os fatos alegados pelo autor. Lembra que se ele não for impugnar os fatos, aquele fato que ele não falar nada a respeito disso, aquele fato é tido como incontroverso, e a gente aprendeu lá atrás, né, que fatos incontroversos eu não preciso de prova, eu não preciso provar. Então se o réu vem e não fala nada sobre isso, significa que aquele fato, o juiz já está ali e, liberado, vamos dizer assim, de provar aquele fato, o autor, o juiz provar não, não é o adequado, né, o juiz não prova, o juiz é o destinatário da prova. O autor já está liberado de fazer prova sobre aquele ponto, e, aquele ponto ficou incontroverso, né, ficou incontroverso. Já quando o réu vem e apresenta a impugnação, apresenta a contestação, questiona, aquela argumentação do autor, ele precisa dizer quais são as provas que ele pretende demonstrar o direito alegado. E aí, a lei usa, né, a a palavra, o verbo especificar, porque vai além de meramente indicar. O autor elenca os fatos e indica as provas que vão produzir. O réu, na hora de responder a contestação, ele já tem que dizer as provas que ele quer produzir e já tem que dizer a finalidade. Olha, eu quero produzir a prova testemunial para mostrar que o autor mentiu nesse ponto específico aqui. Eu vou produzir a prova pericial para demonstrar que as consequências jurídicas daquele evento não foram essas ditas pelo autor. Então ele já precisa fazer essa especificação, tá bom? Então indicar é diferente de meramente especificar. Então isso é importante, que, vocês tenham em mente esta diferenciação, tá bom? Até porque a lei falou de forma diferente, né, então, por alguma razão. Bom, a admissão dessa prova é a outra fase, né, a admissão, a fase da propositura, vem junto com a petição inicial, junto com a contestação. A admissão, ou seja, quando essa prova é efetivamente aceita para ser produzida dentro do processo, que aí é uma outra fase, esse momento apropriado é o momento do despacho de saneamento. E o que é esse despacho de saneamento, né? O despacho de saneamento, ele está no 357. É o momento no qual o juiz vai verificar, à vista da alegação do autor, à vista da alegação do réu, quais são os fatos que são controvertidos e qual é a prova apta suficiente a demonstrar esse fato, que é controvertido. Então, se um caso é um de acidente de trânsito, vamos imaginar uma ação civil de danos simples, né? Em que haja, um acidente de trânsito que decorre ali, danos. Bom, são muitos fatos a serem provados pelo autor, né, ele vai ter que provar que houve o acidente de trânsito, ele vai ter que provar que o réu ultrapassou ali o sinal vermelho, ele vai ter que provar, que causou danos, ele vai ter que provar a extensão dos danos, então é uma infinidade de fatos que ele tem que provar. E aí, lembra que quando o réu vem na defesa, ele tem que impugnar esses fatos? Ele tem que impugnar dizendo, por exemplo: "Não, eu não atravessei o sinal vermelho. Eu não, bati no carro dele. Foi ele que me bateu, foi ele que atravessou o sinal vermelho". Então, imagina, o ponto já, central da discussão, que é quem bateu em quem, eh, é controverso. Então, na decisão saneadora, também chamado de despacho saneador, nesse momento do saneamento do processo, o juiz vai verificar quais são os fatos controversos, ele vai ler a petição inicial, vai ler a contestação, vai identificar os fatos incontroversos e a partir desses fatos incontroversos vai deferir a prova. Lembra lá que o autor especificou, o autor
especificou não, né, o autor indicou e o réu especificou, então, nesse momento da decisão de saneamento do processo, é o momento em que, o juiz vai admitir ou não, esta prova. Então, o que que diz o artigo 357? É muito importante, lermos, né, o que que diz o artigo 357. Vou colocar aqui para gente para gente ler, aí você que tem aí o CPC físico, um vade-mecum, é é recomendável que você, de fato, verifique se não houve uma mudança, né, no da legislação, né, se está realmente o seu CPC está de acordo com o que a última redação que está no site do Planalto. Bom, o artigo 357 diz assim, ó: "Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deve o juiz, em decisão de saneamento, de organização do processo, bom, resolver as questões pendentes, delimitar as questões de fato", olha o fato aparecendo de novo aqui, "delimitar a questão de fato sobre a quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova que foram admitidos. Definir a distribuição do ônus da prova, observando o artigo 373, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito e designar, por fim, a audiência de instrução e julgamento", que a gente vai ver depois como é que funciona a sistemática dessa audiência de instrução e julgamento. Bom, olha o tanto de coisa que o juiz tem que fazer na decisão saneadora. Parágrafo 1º, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes desse saneamento no prazo de 5 dias, a fim do qual a decisão se torna estável. As partes podem apresentar, para homologação, uma delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se refere os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Então, as partes também podem fazer o saneamento compartilhado, podem fazer de forma consensual e, elas mesmas decidem: "Olha, juiz, a prova deste processo vai, se refletir sobre isso. O fato a ser provado é este e a prova vai ser esta". E aí o juiz homologa esse ajuste e segue o que foi, ajustado entre as partes. Do contrário, o juiz vai ter que decidir. Se a causa apresentar complexidade, é o saneamento compartilhado. Se a causa apresentar em complexidade em matéria de fato, o juiz vai marcar uma audiência específica para o saneamento. Essa audiência de saneamento, ela só existe, segundo a lei, quando o juiz verificar que a causa é complexa. E aí ele precisa de um auxílio tanto do autor quanto do réu, a respeito disso. Vocês imaginem, por exemplo, uma causa, de uma fazenda que comprou uma colheitadeira e essa colheitadeira, deu defeito e aí já a partir daí gerou uma série de danos e consequências, e aí, afinal de contas, de quem foi a culpa? Foi da colheitadeira, que foi do fabricante da colheitadeira que fez um defeito no produto que ele vendeu, ou foi o operador da máquina que fez uma manobra, que não podia ou que, enfim, que estava, impedido de fazer. Você veja que esse tipo de conhecimento não é um conhecimento que a gente aprende nas aulas de direito, né, não é uma coisa, assim, simples de afinal de contas, como é que funciona uma colheitadeira, né, eu imagino vagamente como é que funciona um carro, né. Um carro tem motor, tem pneu, tem mas uma colheitadeira que tem uma série de ferramentas, de equipamentos, né, que a gente vê ali na TV, ou não sei quem já viu alguma, né, próximo, de perto, mas você imagina que é um negócio complexo, né, não é uma coisa simples, né, como um acidente de trânsito. Então, determinados casos, até para entender a extensão dos danos, eh a safra que foi perdida, qual foi o impacto disso,
dentro daquela fazenda, né, daquele custo, daquele usuário daquela colheitadeira, se era comprada, se era alugada. São várias questões complexas e que precisam de um esclarecimento a mais, né, não é uma coisa assim que o juiz do gabinete ele vai imaginar, o que que ele vai fazer. Então quando uma causa for do ponto de vista da do fato complexo, é um fato que tem muitas variantes para demonstrar, tem muita coisa para detalhar, eh, ele deve, diz o Código de Processo, designar uma audiência para isso. Até para que as partes esclareçam melhor aquela questão, como é que funciona aquele equipamento, por exemplo, como é que funciona aquela colheitadeira, qual é realmente a prova que vai ser utilizada para demonstrar a veracidade daquele fato. Ou seja, o fato é complexo, do ponto de vista da prova, então o juiz pode marcar essa audiência, tá. Caso tenha sido determinada a produção da prova testemunhal, que é uma espécie probatória, a gente ainda vai ver as espécies da prova, né. Caso tenha sido determinada a produção da prova testemunhal, o juiz vai fixar um prazo de 15 dias para a parte apresentar o rol de testemunhas. O rol de testemunhas é a relação de testemunhas que vão, depor em juízo. Então, tecnicamente, essa relação, a lei chama de rol de testemunhas. Então é daí que vem aquela expressão, a testemunha arrolada. Vocês já ouviram essa expressão, a testemunha arrolada? Fulano, foi a testemunha arrolada. O que quer dizer isso, Andressa? Fulano foi a testemunha arrolada. Arrolada pelo autor, arrolada pelo réu. O que significa isso? Quando eu digo que uma testemunha foi arrolada, o que que eu quero dizer com isso? Exatamente, Andressa. A testemunha arrolada é aquela testemunha que integra o rol de testemunhas. E o que é o rol de testemunhas, Andressa? Tá voltando de novo para a pergunta, né. O que é o rol de testemunhas? Quem pode ajudar a Andressa aí? O que é o rol de testemunhas? Ô, Francisco, abriu a câmera, quer falar? Pode abrir o microfone. O que seria o rol de testemunhas? Seria as pessoas que estariam compostas para compor a designação das audiências. É, Seriam as pessoas que estavam designadas para a audiência, para compor a audiência. isso, o rol de testemunhas, então, seria aquela relação Sim, de pessoas, sim, seria a relação de pessoas, para que irão depor em juízo na audiência de instrução e julgamento. Lembra? isso, Que o juiz vai marcar uma audiência chamada audiência de instrução e julgamento, que, via de regra, se a prova precisar da produção de prova testemunhal, ele vai marcar essa audiência. Então, o rol de testemunhas é aquela relação, né, onde estão indicadas ali as pessoas que são as testemunhas que irão depor no dia da audiência de isso. instrução e julgamento, tá. Então, tecnicamente, né, para aperfeiçoar, né, a resposta, o rol de testemunhas seria essa relação, né, a relação das testemunhas que irão depor em juízo, né. Por isso que daí vem a expressão a testemunha arrolada, né, a testemunha arrolada é aquela testemunha que consta do rol de testemunhas. Bom, e você tem que apresentar esse rol de testemunhas,
15 dias a contar, da audiência, via de regra, a partir da audiência ou do prazo que o juiz fixar. Na hipótese do saneamento compartilhado, que é aquele que a audiência, que o juiz vai marcar especificamente quando o caso é muito complexo, você já tem que levar o rol de testemunhas para a audiência. Olha só que pergunta interessante, qual é o número de testemunhas máximo que eu posso indicar no rol de testemunhas? Qual é o número máximo? O número máximo de testemunhas arroladas, você já sabe que é uma testemunha arrolada, o número máximo de testemunha arrolada é, segundo o Código de Processo Civil, 10. 10. Tá no artigo, né, Flávio? Essa tá fácil, né? Aliás, cabe aqui um parênteses e uma dica, né? 99% das dúvidas de vocês está na lei, né? Está no artigo. É só criar o hábito de ler, né, o artigo. Então, vocês vão observar que 90% do 99, vamos botar assim. Tem sempre 1% que você tem que ir além, né? Mas a grande parte está expressa na lei. Por exemplo, isso, né? Quantas testemunhas, qual é o máximo de, isso é uma boa perguntinha para a prova, né? Qual é o número máximo de testemunhas que podem ser arroladas pelo autor? E qual é o número máximo de testemunhas para serem arroladas pelo réu? Bom, a lei fixa como 10, né? 10 é o número máximo. Lembrando que 3 para cada prova, né? Para cada fato que você está provando. Então, você quer provar que ele avançou o sinal vermelho. É 3 no máximo, né? Você quer provar que houve uma extensão, de danos, e precisa de prova testemunhal para provar isso. 3 para provar esse fato. E assim sucessivamente, né. Como é o número 10, meio que a lei limita, né, para você ter uma otimização ali do próprio processo e da própria audiência, né. Não adianta levar 10 testemunhas para falar a mesma coisa, né. A lei limita a 3. Tá, isso é no procedimento ordinário, no Código de Processo. E se a causa for, tramitar nos juizados especiais? Qual é o número máximo de testemunhas que, serão admitidas no rol de testemunhas nos juizados especiais? Juizado especial tem uma lei, né, uma lei específica, a lei, dos juizados especiais, que é a lei 9.099 de 95, e ela traz o rol do procedimento sumaríssimo. No procedimento sumaríssimo, é aquele em causas até 40 salários mínimos na Justiça Estadual, ou 60 na Justiça Federal, ou 60 na Fazenda Pública, do Juizado de Fazenda Pública. As testemunhas são no máximo de, olha, outra perguntinha bacana para cair na prova. De acordo com o CPC, o número máximo de testemunhas é 10. Vocês falaram aí, o Flávio falou aí. E se a causa tramitar nos juizados especiais? Vocês sabem que existem os juizados especiais, né? Existe a vara civil, onde tramitam uma ação civil, e existe os juizados especiais, onde tramitam uma ação nos juizados especiais. E lá tem regras mais céleres, mais, vamos dizer assim, mais simplificadas, né, do que o processo tradicional. O Flávio colocou assim: "No caso, se é possível mais de uma audiência de saneamento", no caso, se é possível mais de uma, não tem muita utilidade ter mais de uma audiência de saneamento, porque, se o fato é complexo, a audiência de saneamento é justamente para esclarecer, né. Agora, se, de fato, o juiz entender que falta algum esclarecimento e quer marcar mais uma audiência, não tem nada opondo. Agora, fica assim. Eita, causa complexa, né. Que já para fazer um saneamento que o juiz iria fazer no gabinete, ele precisou marcar uma audiência para o saneamento compartilhado.
E ainda nessa audiência ele não conseguiu esgotar todas as questões e precisou marcar mais uma, por alguma razão, precisou de alguma informação extra, alguma coisa assim. Aí, baita casa complexa, né. Precisa de mais de uma audiência de saneamento. Porque a audiência de saneamento, ela não vai ouvir testemunhas, ela não vai ouvir ninguém. A audiência de saneamento é para as partes poderem auxiliar o juiz na, eh, na fase de admissão das provas, né. Qual é as provas que vão ser, admitidas, né. Então assim, não faz muito sentido marcar mais de uma audiência de saneamento, porque nessa audiência de saneamento já é para estar a questão, né. Eh, enfim. Mas enfim, mas assim, não tem nenhuma vedação, pelo menos eu desconheço uma vedação legal, que o juiz possa, por exemplo, desmembrar essa audiência em 2 momentos, precisou ali de uma complementação, de uma informação relevante, que a parte não trouxe ali naquele momento, enfim. Mas voltando à nossa pergunta lá dos juizados especiais, quantas testemunhas no processo comum lá do CPC, eu posso arrolar 10, 3 para cada fato. E lá nos juizados especiais, eu tenho que arrolar no máximo quantas? Quem que chuta aí um número? É menos que 10, né, porque por óbvio, né, se no processo comum, que é mais extenso, que é mais, formal, é 10, então nos juizados especiais é menos. Você marcaria qual é a opção na prova, Flávio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 9. A Andressa disse? Ah, eu não vi, a Andressa falou? Eu perdi. Ô, Andressa, desculpa aí, passou batido. Cadê? 10. A Andressa falou 3, exatamente, Andressa, desculpa aí, ó, passou batido aqui. Exatamente, 3. E aí, essa regra tá no artigo, você sabe, né, que tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta, né. E no nossa leizinha lá dos juizados especiais, que é a lei, essa lei bem aqui, ó, essa Lei Federal 9.099 de 95, né, que ela regulamenta o procedimento lá nos juizados especiais, o CPC é aplicado aqui, mas subsidiariamente, né, isso aqui é uma lei especial, que tem um princípio em direito que diz que a lei especial derroga a geral. Então, se a causa está tramitando nos juizados especiais, então é esta lei que é aplicada sobre o procedimento. E aí o Flávio colocou aqui, né, o artigo 34, parágrafo 1º. Então, fazendo essa complementação, artigo 34, as testemunhas, parágrafo 1º, não, parágrafo 1º não, né, é no caput, Flávio. Olha aí, ó, no caput, tá. Artigo 34, as testemunhas até no máximo de 3, tá. Então por aí você já vê uma diferença bastante significativa, né. No processo comum, que corre lá na vara comum, na vara civil, você pode rolar até 10 testemunhas. No processo, eh, especial que corre nos juizados especiais, você pode arrolar no máximo 3. Imagina, né, você tem um acidente de trânsito, imagina aquele exemplo clássico que eu coloquei, né, um acidente de trânsito que teve ali, danos, etcétera, e aí você só pode lá nos juizados especiais, só pode 3, né, então você tem, eh nessas 3 você tem que demonstrar tudo, né, você tem que demonstrar o ato ilícito, obviamente fatos que não foram eh não foram admitidos pela outra parte, ou seja, fatos controversos, né, você tem todo fato que é incontroverso, você não precisa fazer prova, mas fatos controversos você precisa. Então, a gente foi controverso tudo, né.
Eu não apaguei a nova, não avancei sinal vermelho, quem avançou foi o ré, foi o autor, não bati no carro dele, foi ele que bateu no meu. Então, imagina, controverteu tudo. E aí você só tem 3 testemunhas você só pode indicar 3 testemunhas para provar tudo, né. Imagina, esse rito estreito, né, apertado, né, você só tem 3. E lá na vara civil não, você tem um amplo aspecto. Lá você pode, mostrar 3 para cada fato, né. Aqui não, aqui é só 3 e pronto. É por essas e outras que, abrindo parênteses aqui, a lei dos juizados especiais, ela é optativa, tá. As pessoas, elas podem optar pela lei dos juizados especiais, ao invés do processo comum, né, do CPC, justamente por causa disso, porque a lei dos juizados especiais, ela é mais restrita, ela é em nome da celeridade, para que o processo tenha um fluxo mais rápido, teve que se abrir mão de algumas coisas. Algumas então, uma série de recursos não tem, que lá na vara civil tem, nos juizados especiais não tem. O número de testemunha é reduzido. A perícia, que lá na vara civil tem, nos juizados especiais, em regra, não tem. Enfim, por isso que tem que ser uma opção, não pode ser uma imposição. "Ai, professor, o acidente de trânsito teve danos de até 40 salários mínimos, então obrigatoriamente eu tenho que entrar nos juizados especiais?" Não, obrigatoriamente não. Os juizados especiais é uma faculdade do autor. Ele opta por ingressar lá ou opta por ingressar na vara civil. Por que que é uma opção do autor e por que que não é obrigatório? Porque existe uma série de limitações e uma série de restrições. Eu mostrei uma aqui para vocês, né, uma, né, que é o número de testemunhas. Em relação aos juizados especiais só pode 3, em relação à vara civil pode 10. Então por aí você tira que, além dessas, tem outras várias restrições, lá nos juizados que, assim, se você considerar que o juizado é obrigatório e que você vai ter que entrar, se a sua causa é até 40 salários mínimos, você está obrigado a entrar nos juizados especiais, você de alguma forma está tolhindo o direito da parte de produzir prova. Não, mas aquela prova ali, depende de uma perícia. Eu preciso, provar que tem perícia ali, necessita, né, de uma perícia. "Não, não, sua causa é até 40 salário mínimo, você tem que entrar no juizado". "Não, mas no juizado não tem perícia". "Bom, dê o seu jeito, prove de outra forma". "Não, mas não tem como, tem que ser uma perícia". Tá entendendo a lógica? Então, se você usa o juizado como se fosse obrigatório, você acaba tolhindo o direito da parte de produzir prova. Por isso que é optativo o ingresso da sua demanda nos juizados especiais, né, que antigamente, bem antigamente chamava juizado pequenas causas, né, hoje se chama juizados especiais. O ingresso à demanda no juizado especial, ele é optativo justamente por causa dessas restrições todas. A Andressa está perguntando aqui: "Professor, a ausência injustificada de uma das partes na audiência de saneamento implica que os fatos para outra se tornam incontroversos?" Não, porque na audiência de instrução de julgamento não tem provas. O juiz só vai marcar, Andressa, uma audiência de instrução de julgamento quando ele entender que o fato é complexo e que ele precisa de ajuda. Se "Olha, vem cá, imagina você e o Flávio estão degladiando aí num processo, por alguma razão, né. E é complexa a prova desse fato. E aí eu chamo: "Vem cá Andressa, vem cá Flávio, vem cá, vamos sentar aqui, vamos ver como é que a gente consegue esclarecer esses fatos, qual é a prova que melhor atende à verdade dos fatos e tal". Quando o juiz não consegue vislumbrar isso do processo, dos autos, ele tem que marcar essa audiência de, saneamento compartilhado. Mas, a bem da verdade, nessa audiência não é produzida prova nenhuma. Nessa audiência, as pessoas vão auxiliar o juiz, as pessoas que eu digo é o autor e o réu, né. Elas vão auxiliar o juiz, por isso que não faz sentido, considerar que a ausência de uma das partes, de uma da pessoa no na audiência de saneamento, significa a revelia ou alguma coisa assim.
o raciocínio não funciona. Pode funcionar para os juizados especiais, a lei 9.099, ela é expressa nesse sentido, que se a parte não comparecer na audiência, e lá no caso é audiência ou de conciliação ou de instrução de julgamento, aí sim, lá tem uma consequência, uma penalidade. Se a parte não comparecer na audiência, aí sim, a pena é a de revelia, né? Revelia, tecnicamente significa, ausência de resposta, e por essa ausência de resposta, é o efeito da revelia é presumir se são verdadeiros os fatos alegados pela outra parte. Então, uma coisa é até interessante essa pergunta, Andressa, né, sobre revelia, né, sobre os fatos ficam incontroversos, porque na verdade, revelia não significa procedência do pedido. Aliás, eu chamo atenção para isso, que muita gente confunde, tá. Revelia, tecnicamente, significa ausência de resposta, ou seja, não houve contestação, não houve resposta, por isso o réu é revel, mas isso gera automaticamente a procedência do pedido? Não. Por que não? Se não tem resposta, então tá tudo certo, né? Não. O que não tem é resposta. Não tem resposta à acusação, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a ausência de resposta, o efeito que ela tem no processo é, que é o efeito da revelia, né, é tornar incontroversos os fatos alegados pelo autor. Você não sabe se o fato alegado pelo autor é verdade. Ele ficou incontroverso, você não sabe se aquilo é possível de ser deferido, se aquilo tem razoabilidade, se aquilo é, é olha, Andressa, eu entro com uma ação contra você, dizendo que você me vendeu um terreno na Lua, e eu quero agora que você me dê esse terreno na Lua. Aí você, só de má, você não contesta. Você não contesta. Diz assim: "Agora eu quero ver o juiz te dar o terreno na Lua". Então você não contesta. E aí o efeito de você não contestar significa o fato que eu aleguei na minha petição virou incontroverso, né. É esse o efeito. Agora isso vai ser isso vai gerar procedência do meu pedido? É óbvio que não, porque nenhum juiz no mundo vai mandar você dar o terreno na Lua, para o autor, né, para mim no caso. Quer dizer, imagina-se que não, né, imagina que não vai, né. Então assim, revelia é uma coisa, eh, o efeito da revelia é outra, e outra coisa diferente é a procedência do pedido. Entendeu, Andressa? Não vá não vá sair vendendo terreno na Lua aí para o pessoal, senão o juiz vai acabar mandar tu entregar. Eh, Professor, o Flávio colocou aqui: "Professor, vocês podem abrir o microfone para perguntar se quiser, tá, não tem problema nenhum não. Pode abrir a câmera, tá". Eh, "Professor, presumindo-se que não há impedimento para que o autor opte pelo procedimento da 9.099/95, que é a lei dos juizados, né, isto é, que o modelo simplificado já atende perfeitamente à tutela daquele direito. O senhor percebe, em sua experiência, uma diferença de julgamento dos juizados comparada com os juízes que atuam em procedimento comum? Bom, existem várias diferenças, né. Primeiro, se você diz que a prova não vai ser um empecilho, né, a redução das provas não vai prejudicar em nada, há uma análise do ponto de vista da sentença. A sentença é muito mais simples, a sentença não tem relatório, tá, a sentença dos juizados especiais, ela não contém relatório, coisa que no na justiça civil é obrigatório ter relatório. Aí já é diferente, porque o já é mais formal, né. Exatamente essa necessidade de ser mais, detalhado, de ser mais formal, essa é uma necessidade inerente das varas comuns, da vara civil, né, em contrapartida dos juizados especiais.
E principalmente agora, não sei por quê, porque o direito controvertido é o mesmo, né, tanto é o direito controvertido poderia ser ingressado na justiça comum ou na justiça dos juizados especiais, porque é uma opção, mas, por alguma razão que eu não sei por quê, quando se dá procedência ao pedido, por exemplo, de danos morais, nos juizados especiais se fixa valores menores do que nas varas cíveis, como regra geral. Tem exceção, lógico, mas no geral se fixa valores menores. Por quê? Eu não sei, né, porque o direito controvertido é o mesmo. Mas é de praxe vocês olharem, sentenças proferidas sobre a mesma temática. Por exemplo, uma negativação de Serasa, por exemplo, de SPC, botou o nome do consumidor indevidamente no órgão de gestão ao crédito. Pode acontecer, né? Qualquer um, né? E aí, quanto é esse dano? Né? Em tese, esse dano seria o mesmo, tanto para um juiz de vara civil, quanto para um juiz de juizados especiais. Agora você vai, na prática, na vivência, né, do dia a dia forense, e você vai observar que se a ação tramitou nos juizados especiais, via de regra, a indenização é menor. Agora, se você perguntar por quê, não saberia te dizer, né? É uma, é uma apreciação dos juízes, nesse sentido, pela experiência que eu tenho vivido, de responder, já trabalhei em juizado, já respondi em vara cível, enfim, parece que tem isso aí mesmo. É ruim, né, porque, viola aquele postulado da igualdade, né, então, o Flávio e a Andressa têm processo por negativação do Serasa, então o Flávio entra na vara cível e a Andressa entra no juizado. E aí, o juiz do juizado entrega para ela uma indenização de R$ 5.000 e o do Flávio de R$ 20.000. Ah, mas o fato é o mesmo basicamente, né, é o mesmo, é a mesma questão, né. Complicado, né. Mas sigamos, né. Então sim, né, essa audiência de saneamento compartilhado, ela só vai existir, quando o juiz entender que é complexo, né. E se precisar de prova oral, 10 testemunhas. O juiz ainda pode limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e os fatos, individualmente considerados. Então, é 10, mas o juiz pode limitar. Caso tenha se determinada a produção de uma prova pericial, é um outro tipo de prova. Caso tenha determinada a prova pericial, o juiz deve observar o 465 e estabelecer o calendário da realização. Então, tem que ter a nomeação do perito, tem que ter os quesitos do perito. Imagina aquele caso lá da colheitadeira, né? Colheitadeira. Então, como é que eu vou imaginar a origem do defeito da colheitadeira? Foi um mau uso do operador? Foi um defeito inerente de fábrica? Foi um defeito inerente a alguma peça, de alguma peça de reposição, enfim. Eu acredito que para saber isso daí, você vai precisar de uma perícia, né, não? Você vai precisar de uma perícia, para que um engenheiro, talvez um engenheiro mecânico, talvez uma perícia multidisciplinar para um engenheiro mecânico, um engenheiro agrônomo, um engenheiro agrimensor, enfim, de múltiplas áreas que consigam fazer vamos dizer assim, uma vistoria completa, né, ampla, que possa, esclarecer de fato ali para o juiz aquela questão, né. Que é isso que a prova precisa, né, esclarecer a veracidade dos fatos, né, a verdade. Que verdade a gente viu que é o que corresponde com a realidade, né, verdade é aquilo que corresponde com a realidade. Bom, as pautas devem ser preparadas com intervalo de 1 hora entre as audiências, já porque é complexa, né, essa audiência de despacho saneador, já que é uma audiência complexa, então pelo menos 1 hora, né, para que o juiz ali tente "Vem cá Andressa, vem cá",
Flávio, né, vamos ver aqui como é que a gente resolve esse negócio, como é que a gente esclarece esses pontos controvertidos, qual é a prova que vai ser utilizada e assim sucessivamente. É obrigatório essa audiência de baixo saneador? Não, né? Não é obrigatório. Ela só vai existir quando houver complexidade, né? Quando houver complexidade. Tanto a complexidade do ponto de vista dos fatos, quanto a complexidade do ponto de vista do direito, né? O direito é complexo, precisa demonstrar ali por exemplo, essa fazenda ela tinha contratos internacionais que previam embarques no porto e contratos de uma série de outras consequências são contratos internacionais que precisam serem traduzidos e precisam da vigência do direito lá, né, do país onde foi feito, onde é a sede do contratante, não sei o que e tal. Bom, é complexo, né? Qual é o direito que vai ser aplicado neste caso? É o direito brasileiro, é o direito estrangeiro lá, então, você compra uma passagem de avião e vai voar internacional, né, e aí acontece algum problema, perdem a sua bagagem lá em, sei lá, em Portugal, nos Estados Unidos, onde for, né, e aí você volta depois de muito tempo, né, ficar lá quase sem roupa, e aí volta. E aí ajuiza uma ação na justiça brasileira, aí o réu vem e questiona, não, mas o direito aplicável não é o direito do Brasil, é o direito lá do país onde aconteceu o ato ilícito e tal. E é uma causa complexa, né, do ponto de vista da aplicação do direito, né, qual é o direito aplicável, coisas assim curiosas, né. Eh, Enfim, então de praxe, o saneamento do processo, ele é feito em gabinete numa decisão, essa é a regra. A exceção é quando o juiz marca essa audiência de saneamento compartilhado, tá. Quando é que o juiz vai marcar? Quando a causa for complexa. E quando é que ela é complexa? Quando os fatos apresentam complexidade, enquanto o direito também apresenta complexidade, que está além do conhecimento básico, do juiz, para esse esclarecimento, né. Eh, Alguma dúvida com relação alguma dúvida com relação ao saneamento compartilhado? Tranquilo, né? Sem Bom, se o juiz, recusar admitir uma prova, lembra lá, o autor, indicou as provas, né, prova testemunhal, documental, pericial e tal. O réu vem na contestação e especificou determinadas provas. Ou seja, as partes estão querendo produzir provas, né, tem pontos controvertidos, tem fatos que precisam de demonstração. Bom, e aí o juiz diz assim: "Recuso esta prova. Não, eu estou pedindo a prova testemunhal, indefiro esta prova. Eu estou pedindo a prova pericial. Não, indefiro esta prova". Bom, e aí, a recusa da admissão, eh, antigamente tinha um recurso que a parte poderia interpor, que era um agravo de instrumento para questionar essas decisões, feitas no curso do processo, ou seja, não é a sentença final, são decisões que a lei chama de decisões interlocutórias, então havia antigamente um recurso, né, que é o agravo de instrumento ou o agravo retido, que eram formas de você, enquanto parte, questionar aquela, decisão judicial que lhe é prejudicial, aquela decisão que não é a decisão final, né, que é a sentença, a decisão final é a sentença, né, é aquela decisão interlocutória, aquela decisão proferida no curso do processo. E aí, com o novo CPC, veio mudando o regime do agravo, não existe o agravo retido, não existe mais, e agora o agravo de instrumento, ele ficou restrito às hipóteses do 1015.
tá. Então, se você olha no CPC, no 1015, você vai encontrar as hipóteses, deixa eu botar aqui 1015. Você vai olhar as hipóteses de, agravo de instrumento. O que antes era qualquer decisão interlocutória, hoje não, né, hoje só é para essas decisões interlocutórias aqui, que eu vou mostrar para vocês. Só é essas aqui, ó, que agora admite esse recurso aqui chamado agravo de instrumento. Lembra? Antes ele era amplo, qualquer decisão podia ser agravada, agora não, agora só são essas. O 1015 trouxe uma relação, né, de agravo de instrumento. Decisões que apreciam tutela provisória, decisões que apreciam o mérito do processo, em algumas situações o mérito pode ser parcial e o juiz pode decidir o mérito do processo. A rejeição de convenção de arbitragem, a gente tem na lei brasileira de arbitragem essa possibilidade que as partes podem levar à arbitragem os determinados contratos. Então, você imagina esse contrato da colheitadeira, imagina que eh o fabricante, o vendedor da colheitadeira e o fazendeiro, no contrato de compra e venda, tinham uma cláusula lá que dizia algo do tipo, né, se qualquer litígio decorrente deste contrato deve ser submetido à arbitragem. Bom, existe a lei brasileira da arbitragem, que é a lei, não sei se vocês já ouviram falar, lei da arbitragem, vou botar aqui, é a Lei Federal 9.307. A Lei Federal 9.307. É a Lei Brasileira da Arbitragem, tá? Só para registrar aí, para vocês anotarem, depois vocês dão uma lida. Já estudaram arbitragem? A lei da arbitragem? Não? Lei da arbitragem? Existe essa lei aí federal, que é a lei da arbitragem, que ela diz que é possível que as partes maiores e capazes possam fazer um contrato e nesse contrato possam estipular que qualquer litígio decorrente daquele contrato seja levado para a arbitragem. Aí é um árbitro que vai arbitrar aquele conflito, ele vai poder dar uma sentença arbitral, essa sentença tem o mesmo valor jurídico da sentença do juiz, isso é muito importante. Essa sentença tem o mesmo valor de uma sentença de um juiz, com a vantagem de não caber recurso. Então não tem recurso. O árbitro decidiu, está decidido. É muito bom, do ponto de vista da celeridade. E aí, existe uma um princípio que incide sobre a arbitragem, sobre a lei da arbitragem, é o seguinte: se as partes se as partes fizeram o contrato lá, e nesse contrato tinha essa cláusula que a gente chama de cláusula arbitral, né. Qual é essa cláusula arbitral? É a cláusula que eu citei aí no contrato, né, dizendo que qualquer litígio decorrente deste contrato será, eh, apreciado pela arbitragem. Quando as partes assim fizeram, elas assinaram esse contrato, elas abriram mão do poder judiciário, elas abriram mão de ir em juízo para questionar, esse contrato. Então, eh, agora todo litígio tem que ser apresentado na arbitragem. Mas aí você imagina que, né, o fazendeiro lá, ele sabia que tinha um contrato, ele sabia que tinha uma cláusula arbitral nesse contrato, ele sabia que ele tinha que levar o caso para arbitragem e não para o judiciário, e ele pega e leva para o judiciário. Ele leva o caso para o judiciário, por alguma razão que ele quis levar para o judiciário. Só que não pode. Por que não pode? Porque tem uma cláusula no contrato dizendo que qualquer litígio decorrente deste contrato será levado para a arbitragem. Então ele tem que procurar uma câmara arbitral para levar o caso perante um árbitro e não para o fórum, para um juiz. Quem diz isso é a lei, né? É a lei da arbitragem. Essa lei federal aí que eu destaquei para vocês, tá? Bom, aí ele levou o caso pra vara, né, para o processo. O réu, quando vem apresentar a sua defesa,
ele vem alegando o seguinte: "Senhor juiz, este contrato tem uma cláusula arbitral. Se a cláusula arbitral está, dizendo que tem que levar para a arbitragem, então ele não pode levar para a justiça comum, não pode". Isso quem diz é a lei da arbitragem. A cláusula arbitral, ela acaba, eh, excluindo da apreciação, eh, as lesões decorrentes daquele contrato, os conflitos decorrentes daquele contrato. Eh, essa convenção da arbitragem, ó, que está aqui, ó, no artigo 3º, né, a cláusula compromissória, que é essa cláusula que está lá, a cláusula de arbitragem, né, a cláusula que está lá no seu artigo lá, que é a cláusula que as partes assumiram um compromisso de levar este caso para o árbitro, né, na feitura do contrato ainda, né. E aí a pessoa levou, ela está rasgando essa cláusula, né. Não pode, o contrato é lei entre as partes, vocês já ouviram falar nisso, né. O contrato é lei entre as partes, então, eh, a própria lei está falando aqui, né, a cláusula compromissória é a convenção através do qual as partes de um contrato, no exemplo que eu estou dando é as partes de um contrato, né, é o fazendeiro de um lado, o vendedor da colheitadeira do outro. Comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam surgir relativamente a tal contrato. Bom, né, então, e agora, né, ele fez um contrato dizendo que não podia ir para o judiciário, mas mesmo assim ele rasgou essa regra e foi para o judiciário. O réu vai chegar e vai dizer, vai invocar aqui a convenção de arbitragem, a cláusula arbitral, a cláusula compromissória, vai dizer: "Senhor juiz, o autor se comprometeu a não trazer o caso ao judiciário, portanto, encerre este caso e deixe ele, abrir na arbitragem". E aí o juiz, o que que o juiz vai fazer? O que que o juiz vai fazer? O que que você faria se fosse um juiz e recebesse um caso desse? O que que vocês fariam? Se fossem juízes e recebessem um caso desse. Mandava seguir, normal. Mandava seguir, disse: "Não, dá feita que ele optou por ir pelo juizado, pela justiça, ele rasgou, a cláusula arbitral, ele rasgou a cláusula arbitral, e aí toca para frente". O que que vocês fariam? Pois é, não, a lei diz que você abriu mão do judiciário e você agora só pode ir para a arbitragem, você não pode ir para o judiciário. Vocês fariam se fossem juízes? Ô Flávio, tô perguntando aqui se pode repetir. Sim, eu estou dando o exemplo lá da colheitadeira, né, como, que deu defeito e daí gerou todos esses danos, né, que estão em discussão. E aí, no contrato da colheitadeira, de compra da colheitadeira, tinha lá uma cláusula arbitral, uma cláusula que obrigava, as partes do contrato a irem para a arbitragem ao invés do judiciário. E aí mesmo assim o consumidor, no caso lá o fazendeiro, levou o caso para o judiciário. E aí o réu vem na resposta à acusação dizendo: "Não, senhor juiz, ele não poderia ter trazido o caso para o judiciário, porque tem uma cláusula arbitral". E o artigo 4º da lei da arbitragem fala que, uma vez assinado a cláusula arbitral, a pessoa se compromete a abrir mão do judiciário em troca de levar o caso para a arbitragem.
E aí o que que você ia falar? Você ia acolher, Flávio, essa argumentação ou ia dizer: "Não, não, ele, ele decidiu vir para o judiciário, ele rasgou essa cláusula, ele não quer o cumprimento dessa cláusula", enfim. O que que você faria? Professor, eu acho que eu acolheria, no caso, seria uma quebra contratual, se ele não participasse da arbitragem. O que eu falaria era, caso na arbitragem não se resolva, aí voltaria para o judiciário. Mas tentaria, a primeira tentativa deveria ser na arbitragem, não é? Olha só, Ana Carolina, obrigado aí pela sua posição. Na verdade, eh, se a cláusula arbitral está assinada no contrato, o artigo 4º diz que as pessoas que assinaram a cláusula abrem mão do judiciário e dizem que vão levar para arbitragem, e daí descumprem, né? Eh, e daí descumprem. Eh, o que, o que é importante é, é fazer cumprir essa cláusula. Exatamente, fazer cumprir essa cláusula. Porque se está assinado e essa cláusula é verdade, como é que se diz? Não tem nenhuma nulidade com relação a essa cláusula. Essa cláusula deve ser, não tem nenhuma nulidade com relação a esse contrato, que eu quero dizer, assim, ele não foi forjado por coação, por fraude, enfim, não tem nenhuma alegação com relação a esta questão. A cláusula deve se impor e deve ir para a arbitragem. Na verdade, até o questionamento da validade dessa cláusula, até isto, quem tem que decidir se essa cláusula é realmente válida enquanto cláusula arbitral ou quanto ou inválida. O foro competente para isso, né, a entidade competente para isso é exatamente a arbitragem. A arbitragem é que vai decidir. E se o juiz rejeitar isso daí, cabe inclusive recurso. É esse aqui, ó, 1015. A rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Então, o réu vem e alega que há uma convenção de arbitragem. Tem uma cláusula no contrato mandando ele levar para arbitragem. E o juiz rejeita, diz: não, não tem não. Como não tem? Está aqui, está escrito, ó. Está aí, ó, o artigo, a cláusula. Não, não, mas eu vou julgar essa causa. Eu sou juiz, eu vou julgar. Você não pode, você vai recorrer e o tribunal vai reformar essa decisão desse juiz, né? E, aliás, inclusive, é causa de extinção do processo sem julgamento, né? É o 485. Acho que foi 485. O 485, o juiz vai extinguir o processo, né? O juiz vai extinguir o processo. São várias hipóteses aqui, quando ele acolher a alegação de uma convenção de arbitragem, tá? Houve uma discussão sobre essa cláusula, se é realmente válida ou não é válida. Quem é competente para decidir se é válido ou se não é válido é o juiz arbitral, não é a justiça brasileira, não é o Poder Judiciário. Coisa curiosa isso, né? Há uma cláusula arbitral, há uma cláusula compromissória no contrato, há uma discussão sobre a validade dessa cláusula. O Poder Judiciário não deve julgar isso. Quem deve julgar é a arbitragem. Se a arbitragem entender, não, realmente, isso aqui não é uma cláusula arbitral, ela não é válida enquanto cláusula arbitral, e pronto, as partes estão liberadas aí para o Judiciário. O Flávio colocou aqui. O juiz não pode reconhecer de ofício a arbitragem. O réu poderá alegar na contestação. Se não alega, haverá renúncia à arbitragem. Como ele alegou, o juiz deve proferir sentença sem resolução de mérito. É exatamente, Flávio. Alegou, o juiz deve extinguir o processo. Verdade. Agora,
Sim, o juiz deve extinguir sem resolução do mérito, aí no 485, né. Agora tem um princípio chamado competência-competência. O princípio da competência-competência é o princípio que diz que a arbitragem é que é competente para decidir sobre a validade da cláusula arbitral, e não o judiciário. Ana Carolina colocou aqui, ó, falta de boa-fé da parte que quebra a cláusula contratual. Sim, sim, porque você imagina, né, de repente, quando você foi fazer os custos daquele contrato, você diminuiu os custos daquele contrato, porque você sabe que ir para o judiciário é muito caro, né, muito custoso, é demorado, e tempo é dinheiro para empresas, etc. Então, quando você montou a engenharia daquele contrato, você botou uma cláusula compromissória lá de ir para arbitragem, já prevendo que os custos seriam menores, quando você em decorrência de algum litígio, né, decorrente do contrato. Porque é assim, gente, a gente faz os contratos imaginando que vai dar tudo certo, né, mas tudo é incerto. E aí pode acontecer de dar um erro, né, dar alguma coisa errada. E aí quando dá alguma coisa errada, a gente tem que ter ali, eh, a as regras, né, de como vai funcionar daqui para frente, né. Então voltando ao se o juiz isso aqui eu estava falando do 1015, voltar aqui aos 1015. O 1015 agora é o agravo de instrumento, ele segue essa regra do 1015, né. Aí eu estava mostrando para vocês os casos, né, incidente de reconsideração de pessoa jurídica, rejeição do pedido de gratuidade de justiça, exibição de posse de documento de coisa, exclusão do litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsorte, admissão de intervenção de terceiro, concessão ou revogação ou modificação do efeito suspensivo dos embargos à execução, que a gente ainda vai estudar os embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, outros casos expressamente referidos em lei. Pronto, acabou, né, não tem mais. Não tem o juiz não admitiu a prova, não tem esse item aqui no rol de recursos do agravo de instrumento. Então não tem mais o agravo de instrumento para essa finalidade, e agora como você faz, né, como advogado, como é que você faz? Você vai se valer agora de outro artigo para, colocar na hora do recurso, como preliminar de apelação, questionar isso: "Olha, esse processo deve ser anulado, porque o juiz indeferiu a minha prova. Eu pedi a prova pericial, ele indeferiu. Eu pedi a prova testemunhal, ele indeferiu. Então esse processo deve ser anulado". E aí você trabalha essa anulação do processo como preliminar de apelação. Aí, tá no 1009, tá. Então, se o juiz indeferir, olha, essa perguntinha é boa para cair na prova, né. Se o juiz indeferir a sua admissão da prova, qual é o recurso cabível, né. Qual é o recurso cabível? A gente vai lá ver o 1009. O 1009, da sentença cabe apelação. Aí é o 1009, parágrafo 1º, né. Da sentença cabe apelação. Você imagina, né, o juiz indeferiu a prova e tocou o processo para frente. Tocou o processo para frente, fez a produção probatória só com as provas que ele deferiu e, no final, fez a sentença, né, deu a sentença. Bom, se você quer questionar aquela decisão lá atrás, no despacho saneador, que o juiz indeferiu essa prova, você tem que fazer isso daqui, ó: as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, que é exatamente essa situação, porque não tá lá na relaçãozinha do 1015, né. Se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão, não serão cobertas pela preclusão, ou seja, você ainda pode questionar, e devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Que é uma preliminar de apelação, né, são temas que você coloca antes de, vamos dizer assim, de questionar a sentença propriamente dita, né, você coloca o que a gente chama de preliminares, né, questões preliminares, né. São questões, que você deve arguir, antes de questionar mesmo o mérito do seu recurso.
tá aí, né, tá aí. É uma oportunidade que você tem para poder, eu nem mostrei, né. Eu botei aqui, mas não mostrei para vocês. E vocês nem me avisam, né, que eu não estou mostrando. É o artigo 1009, o artigo 1009, né. Da sentença cabe apelação. As questões resolvidas na fase de conhecimento, como essa, por exemplo, né, da, eh, o Flávio está perguntando, né, não tem nada a fazer depois do indeferimento. Flávio, assim, não há recurso previsto, né, não tem recurso de, agravo de instrumento, porque se você for olhar na relação do 1015, essa decisão não comporta, recurso por agravo de instrumento. E não é apelação, né, porque não é sentença. Então não cabe apelação, porque não é sentença, e não cabe, a apelação está bem claro aqui, né, da sentença cabe apelação. É sentença essa decisão que ele juiz indeferiu no despacho saneador uma prova que você pediu para admitir? Não, não é sentença. Então não cabe apelação. Ah, então cabe agravo de instrumento. Não cabe. Você vai olhar lá o 1015, não é hipótese de agravo de instrumento. E agora o que que eu faço com essa decisão? Você faz preliminar de apelação, você vai ter que aguardar o processo. Se isso for prejudicial para você, viu, Flávio? Daí a engenharia do CPC, né? Porque pode ser que você consiga provar o seu direito, vamos dizer assim, independentemente dessa prova, você conseguiu uma outra prova, suficiente, bastante para, comprovar o seu direito, não é isso que você quer? Comprovar a veracidade dos fatos alegados e tal. Então, se você conseguiu comprovar a veracidade do seu direito por outra prova e conseguiu a procedência do pedido, qual é a razão para você questionar isso? Não tem mais, né? Perdeu o objeto. Apesar dela não precluir, mas não tem mais interesse, você não teria mais utilidade prática nenhuma, porque você já ganhou o processo. Você já ganhou o que você foi buscar lá no judiciário, né, que é aquele pedito. Você foi buscar e ganhou. Bom, mas o Flávio está colocando assim: "Não, mas não tem Professor, nada para fazer". Oi, diga lá, professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor aqui. diga Assim, lá. no momento da propositura de uma ação, no momento da propositura de uma ação, o autor, por exemplo, o equívoco, ele não apresentou uma determinada prova para o seu procurador, advogado, por exemplo. Aí, no decorrer, por exemplo, no decorrer do andamento do processo, na hora que o juiz despacha despacho, você pode adentrar essa prova que você deixou de apostar o processo na inicial, Olha, essa é uma no pergunta decorrer do processo. interessante, Francisco, uma pergunta interessante, porque no 319 diz que o autor tem que logo indicar, não é não? Ele tem que indicar. Eh, mas, contudo, todavia, entretanto, né, a praxe forense, ela se acostumou a criar um despacho, eh, chamado, não sei se você já ouviu na sua lide forense, aí nos processos que você já pegou, já olhou, eh, despacho para especificação de provas. Não sei se alguém já viu esse tipo de despacho sendo proferido dentro de um processo civil. O que é esse despacho para especificação de provas? Na verdade, isso não existe, né, dentro do rito do procedimento, essa é uma, vamos dizer assim, um costume jurídico, porque isso não existe na lei, esse despacho para especificação de provas. Mas é porque, via de regra, nem o autor especifica na inicial e nem o réu especifica na contestação. Então, a rigor, era para o juiz indeferir essas provas, porque não foi feita de acordo com a lei, não foi, indicada de acordo com a lei. Lembra que eu falei que geralmente nas petições iniciais tem um parágrafo genérico que diz assim: "Protesta em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos". Mas não diz exatamente qual é que ele vai querer. Não diz se é pericial, não diz se é testemunhal, não diz se é documental, não fala. E não diz para quê, né. Então ficou omisso.
No 319(6) ficou omisso. Apesar de que a lei manda que ele indique, né. O réu vem na contestação, de forma genérica, também faz aquele, famoso, protesto em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, tal. Também não especifica, também não diz: "Olha, eu quero a prova para isso, eu quero a testemunhal para isso, eu quero", não fala. Ficou um negócio genérico. Aí o juiz pega a inicial, pega a contestação. Na hora de fazer o saneamento do processo, ele não ele vai ficar sem entender, assim: "Mas você quer que prova que você quer admitir?". Não tem, né, ficou genérico. E aí, o réu também ficou genérico. E aí é de praxe os juízes fazerem um despacho, que não existe no rito, como eu já falei, mas é muito comum vocês encontrarem nas lides forenses, um despacho chamado "Despacho para especificar as provas". É um despachozinho que só diz assim: "Intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir", eh, aí dá o prazo, né, em 5 dias, em 10 dias, enfim. E aí, nesse caso, Francisco, você que não especificou na petição inicial, aproveita esse despacho do juiz e agora você vai especificar. Agora você vai fazer uma petição de fazendo a especificação das provas, né. Você vai dizer: "Eu, senhor juiz, eu vou querer produzir a prova testemunhal para isso, a prova pericial para isso, a prova documental para isso, tal e tal e tal". Entendeu, Flávio? Francisco, Flávio não, Ok, o professor. Francisco. E Entendi. aí, Francisco, para se precaver disso, você já faz uma petição inicial de acordo com o 319(6). Ou seja, você já faz uma petição inicial, especificando já a prova que você quer produzir. Você não narrou os fatos? Você já narrou os fatos, você já faz a especificação. Se por um acaso o juiz ainda assim insistir em fazer esse despacho, mandando você se especificar, você faz remissão à petição inicial. Só dizer: "Senhor juiz, faço a especificação de provas remissivas à petição inicial nas páginas tais, tais e tais", que lá já está tudo escrito, né. Ou de repente você copia e cola, bota lá de novo, né. Mas é umas coisa Ok, curiosa, né. entendi. Ok, É. boa explicação. Alguém já viu esse despacho? Despacho de especificação de provas, quem já é estagiário, quem já viu alguma coisa assim, nesse sentido? Nunca? Eu já vi, professor, eu já vi algum processo desse despacho. É, que a rigor não deveria haver, tá, porque o juiz já tem a inicial, já tem a contestação, então o autor já indicou, o réu já especificou, agora cabe o saneador. É isso, é o despacho saneador, que aí nesse momento o juiz vai admitir a prova, né. Via de regra, é em gabinete que ele faz isso, né. Ele vai admitir a prova e pronto, ele vai admitir e, vamos seguir, né, o trâmite do processo. Porque você criar uma fase que não existe dentro do processo, você contribui para, a demora do processo, e a demora é o principal problema, né, da justiça brasileira. Um processo o processo na justiça brasileira, deixa eu ver aqui se tem essa notícia. Vou botar aqui no Google, qual o tempo médio, duração de um processo na justiça brasileira? Aí ele pesquisa e mostra aqui pra gente, né, ele já tem inteligência artificial que ele mostra, né. Ó, eu fiz essa pergunta aqui para o Google, tá. Ó, qual é o tempo médio da justiça brasileira? Aí, tá dando pra ver aí? O tempo médio de um processo judicial no Brasil pode variar, de acordo com a instância, o estado e a fase do processo. Certo. O tempo médio para um processo permanecer no acervo dos tribunais é de 4 anos e 3 meses. Aí,
Em média, a justiça brasileira leva 4 anos e 4 meses para produzir uma sentença. Ai, 4 anos e 3 meses. 4 anos e tanto, né? Eu já tinha falado que era 3 anos e pouco, né? Mas o número mais preciso é 4 anos e pouco. 4 anos e 3 meses, né? Você veja aí, Francisco, se você faz tudo certinho, você especificou na inicial, o réu vem, especificou na contestação, e o juiz já deu o saneador, você ganhou uma etapa significativa, né, no processo. Porque você imagina, o processo ainda vai ter uma etapa a mais, que é um despacho para o juiz intimar as pessoas para especificar as provas, sendo que não existe esse despacho. Ele já tinha que dar o saneador, só que ele não consegue dar o saneador porque as partes não especificaram. E aí você cria uma fase, o processo fica mais lento, o processo fica mais demorado. É um negócio, assim, inacreditável, né. Por quê? Porque as pessoas não cumprem a regra jurídica que diz que tem que ser daquele jeito, né. "Não, não, não vou especificar não, depois o juiz manda especificar". Ai, ai. Vocês não, né, quando vocês, forem fazer a petição inicial de vocês, vocês já vão dizer exatamente qual é a prova que você quer produzir, qual é a finalidade que ela quer que tem para efetivamente não ter esse problema, né não? Espero, né. Ai, ai. Bora ver, né. Bora ver nas provas. Como é que vocês vão fazer as petições de vocês. Eh, o Flávio colocou aqui: "Tem que mandar o advogado emendar a petição, sob pena de indeferimento". Pois é, Flávio, o juiz também pensa assim: "Mas se eu emendar, eu vou estar criando mais uma fase também. Quer saber? Toca pra frente, e lá na frente eu mando emendar", entendeu? É tipo isso. Porque você veja, a sentença que manda emendar e que a sentença que extingue o processo em decorrência da ausência de emenda ou de uma emenda que não é aceita, ela extingue o processo sem resolução do mérito, ela admite pedido de reconsideração, então o advogado vai entrar com apelação, o juiz vai ter que analisar o pedido de reconsideração, e de repente se ele já juntou deficiência que faltava, o juiz vai ter que reconsiderar, eh, muito trabalho, Flávio. É muito trabalho. Então, toca pra frente, entendeu? Toca pra frente, aí cria-se essa anomalia aí, que é um costume jurídico que se convencionou e pronto, e agora tá desse jeito. É a síndrome do Chicó, né. Vocês assistiram Auto da Compadecida? Síndrome Chicó. Flávio, eu não sei, só sei que é assim. Sei não, só sei que é assim, Flávio, é desse jeito que a banda toca. Então você tem que alegar como preliminar de, eh, preliminar de apelação, né. Eh, então a gente, estudou hoje, a fase da admissão da prova, tá bom. Eu quero fazer com bastante, cautela esse material, porque, são temas muito importantes e que precisa que vocês realmente fixem com bastante propriedade, né, esse material. Então na próxima aula nós seguimos com a fase da produção da prova, tá bom? Fase da produção da prova. Eu vou ver se eu consigo, eh, modelos, né, de processos que tenham um despacho saneador, para vocês verem como é na prática, né, quem não tem acesso a um processo judicial. E aí eu posto lá no Google Sala de Aula, né, o modelo para vocês verem como é um despacho saneador, o que o juiz admite, o que não admite. A audiência de saneamento de processo é mais rara acontecer, mas se eu conseguir encontrar uma também,
eu boto, para vocês, porque hoje em dia essas audiências estão online, né, e aí, é possível que vocês acessem pelo link, né, e consigam assistir a audiência do saneamento, a audiência de saneamento compartilhado, mas como eu disse, né, ela é mais rara. Gente, já já estamos aí numa adiantada hora, né, encerrando aqui o nosso quase encerrando o nosso horário. Alguém tem alguma dúvida, um questionamento, quer falar alguma coisa? Tudo certinho, Ana Carolina? Beleza, tudo certo aí então, né. Eh, Ok, professor? Obrigado. Obrigado. Pronto. Toda sexta-feira vocês só têm o meu horário, é? No meu caso aqui, professor, sim. Deixa eu ver aqui. Vou encerrar aqui a gravação, fazer umas perguntas aqui para vocês.